Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, ao público presente, aos funcionários que estão a dar apoio à nossa reunião de Câmara. Abrimos assim a reunião número 13 de 2022. Eu dava, em sequência, entregava aos senhores vereadores os movimentos de tesouraria. Desculpa, com licença. E dava conta que se registra ao dia 6 de 7 de 2022 um total de disponibilidades de 1.375.582,81 €. Dava então início ao período antes da ordem do dia e dava a palavra aos senhores vereadores, à senhora vereadora, a quem se quiser inscrever. O senhor vereador João Pedro Reis, tem a palavra. Ora, bom dia a todos, senhora Presidente, senhora e senhores, o senhor vereador, funcionários de apoio à realização da reunião de Câmara, público presente. Eu tinha duas questões para colocar em relação neste período antes da ordem do dia. A primeira tem a ver com os espaços de informação do município nas entradas de Alpiarça, que se encontram com informação de abril, portanto, das atividades do mês de abril, e que penso que não é muito bom também quer para a imagem do município, quer também na própria divulgação, e questionar em relação a essa situação, que se está prevista ou não a substituição desses espaços. A segunda questão prende-se com uma preocupação de que, apesar de saber também que não é uma competência do município, mas de qualquer das formas penso que é uma preocupação para toda a população, de que nós na unidade de saúde familiar temos médicos que estão com a possibilidade de aposentação, e portanto sabemos que havendo neste momento portanto, um preenchimento total em termos de atendimento à população de Alpiarça, qualquer oscilação provoca aqui portanto, uma grande diferença, e que se houver a possibilidade de sair em dois, portanto ficamos reduzidos a 50% de capacidade, o que tem um impacto muito grande. Pelo que saber se há algum acompanhamento nesse sentido por parte do município, portanto, pelo menos ter informação sobre a possibilidade, até porque as notícias são muitas em relação a outros locais, a outras regiões e mesmo a outros concelhos até próximos de nós. E essa preocupação é uma preocupação que, se os outros têm dificuldade também em colmatar essa falta de médicos, com certeza, se a situação se deparar também no nosso concelho, irá também ser difícil de se colmatar, e portanto, se for antecipado essa possibilidade de resolução, penso que será sempre melhor. Disse. Muito bem, senhor vereador, muito obrigada. Senhora vereadora, não sei se tem alguma intervenção. Tenho só... Faz favor, faz favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu se calhar estava distraída, não ouvi. A vereadora Margarida está online ou está ausente? Ok, está de férias. Pronto. A pergunta que eu tinha para fazer era em relação ainda à CAF e OTL. Era só para saber se estão a decorrer os dois em simultâneo, portanto, se estão a ter atividades conjuntas e se estão nos mesmos espaços. E a segunda é se têm percentagens dos inscritos em relação aos escalões. Muito obrigada, senhora vereadora. Queria só que carregasse aí, que não sei se isto depois fica assim.
Não, esse está mesmo, pronto, não tem problema. Bom, então vou procurar responder às questões que me colocaram. Relativamente aos passos de informação do município, o Sr. Vereador tem razão, aquela informação está desatualizada, é de abril. Nós estamos a preparar os cartazes da Alpiagra para podermos substituir. De todo o modo, havia a indicação de nós, neste período de tempo, como nós temos estado a colocar naqueles espaços lonas, por baixo existe ainda a lona que nós colocámos quando fomos à BTL e, portanto, quando promovemos a parte mais turística e lúdica do concelho. Havia a indicação para nós colocarmos essa informação e não houve disponibilidade de pessoal para ir retirar a lona neste meio tempo, e como já estávamos a produzir as lonas da Alpiagra, entendemos que valia mais a pena então aguardar e substituir a informação pela que estamos a preparar para a feira. Mas isso acontecerá brevemente e, de facto, é uma informação que já está desatualizada. Fizemos a atualização do painel maior, do outdoor maior, que está na zona do Parque do Carril, e estamos a preparar a atualização dos outros outdoors que são fixos e que são metálicos, aqueles que têm também um à entrada do Carril, tem outro do Parque do Carril, tem outro à entrada na zona do museu. E esse também estamos a preparar informação mais atualizada para colocar e mais definitiva, porque aquela que está bastante degradada e é muito desatualizada. Relativamente ao USF, o município tem vindo a acompanhar esta circunstância naturalmente. Aliás, nós já reunimos com a diretora da Unidade de Saúde Familiar, e foi-nos feita uma apresentação detalhada do ponto de situação relativamente ao USF. A consciência, a situação é ainda mais grave do que aquela que o Sr. Vereador expõe, no sentido em que nós temos 2 médicos que estão em fase de aposentação, leia-se até ao final deste ano, e as outras 2 médicas não mostram disponibilidade para continuar, dado o facto de ficarem fora do Decreto-Lei dos Incentivos, que agora saiu recentemente. Ou seja, o acréscimo de 1.600 € relativamente ao vencimento dos médicos de família tem um conjunto de regras que, digamos que estreitam a sua aplicação relativamente a alguns profissionais médicos que estão nas USFs. E não lhes sendo aplicável a elas esse incentivo, nós deparamos aqui com uma situação ainda mais preocupante do que aquela que já teríamos relativamente à aposentação dos 2 médicos. Depois dizer que há um conjunto de municípios que estão a fazer protocolos com as USFs e a assumirem incentivos relativamente à fixação dos médicos, incentivos em termos de vencimento. Há vários municípios que o estão a fazer, dadas as necessidades que têm. Nós o que fizemos na sequência da reunião que tivemos com a doutora Joana foi agendar uma reunião com a senhora Secretária de Estado da Saúde, que está marcada para hoje mesmo às 3 da tarde, onde serão discutidos este assunto e o assunto da delegação de competências, que também não foi ainda assumida pelo município e que tem um conjunto de constrangimentos que não estão a ser ultrapassados por parte do Ministério da Saúde e que obstam a que nós possamos assumir as competências que nos querem transferir. E, portanto, hoje mesmo às 3 da tarde, se não acontecer nada em contrário, eu reunirei com a senhora Secretária de Estado para tratarmos destes 2 assuntos e percebermos como é que podemos obviar esta situação, dado que nós neste momento temos de facto uma cobertura de 100% da nossa população com médico de família. Há um valor muito residual de pessoas que não têm médico atribuído, mas que são atendidas por um dos outros 4 médicos. O funcionamento da unidade também tem tido limitações relativamente à sua evolução para uma outra categoria, o que lhes daria outro tipo de benefício
dado que, como nós tivemos o centro de vacinação a trabalhar dentro da própria USF durante este tempo, isto ocupou demasiadamente o tempo dos profissionais que lá estavam e isso inviabilizou que eles fizessem o projeto para passar de escalão relativamente à própria USF. E, portanto, há aqui um conjunto de problemas, nós estamos a tentar e vamos tentar ultrapassá-los com a tutela e veremos o que é que hoje nos dizem e o que é que hoje é possível, pelo menos, antecipar em termos de cenário. Relativamente às CAFs e OTL, sim, eles estão a decorrer em simultâneo, têm calendário diferente, mas estão a decorrer em simultâneo e ocupando os mesmos espaços. Exatamente, ou seja, estão a fazer por áreas e, portanto, quando estão na biblioteca, é o pessoal que está na biblioteca e que faz o acompanhamento da atividade na biblioteca que os acompanha. Quando estão no desporto, é o desporto e, portanto, o que se procurou foi otimizar, quer em termos de pessoal, quer em termos de localização, o calendário das várias atividades, sendo certo que cada um deles tem atividades específicas e que estão calendarizadas e que foram também tornadas públicas. Não lhe sei dizer a percentagem de inscritos em relação aos escalões, aquilo que lhe sei dizer é que nós temos estas atividades, a inscrição nas atividades esgotada, pelo menos durante o mês de julho todo e já uma parte do mês de agosto. De qualquer forma, eu também lhe faço chegar esta informação para lhe dar conta da divisão dos inscritos pelos vários escalões ou os que não têm escalão. Bom, penso que respondi a tudo dentro daquilo que me foi perguntado. Dava então início à nossa ordem do dia e passava ao ponto 1 da ordem de trabalhos, que é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, realizada no dia 23 de junho de 2022, que vem para deliberação. Eu dava a palavra à senhora ou aos senhores vereadores para as correções que entenderem necessárias. A senhora vereadora tem a palavra, se faz favor. É coisa pouca. Então é página 2, segundo parágrafo, e onde tem associações e vinham na próxima reunião seguinte, não sei, parece que não sou, ou na reunião seguinte ou na próxima reunião. E depois, mais abaixo, 1, 2, 3, 4, 5 linhas mais abaixo, que começa em infantis, já tinha levantado, tem levando. Pronto, é só. Muito bem. Então, assim sendo, eu punho o ponto número 1 à votação, a ata da reunião de Câmara de dia 23 de junho, com as correções sugeridas pela senhora vereadora Fernanda Cardigo. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2 da ordem de trabalhos é o concurso público número 4 de 2021, CCE, Acordo Quadro para a aquisição de combustíveis rodoviários, gás propano a granel e lubrificantes, o pedido de revisão excepcional de preços relativamente ao lote 4. A informação vem, como sabem, estes concursos são feitos por acordo quadro. No âmbito da comunidade intermunicipal, encontra-se estes acordos quadro e esta forma de contratação tem vantagens relativamente à contratação direta e individual por cada um dos municípios e, portanto, o que está proposto é haver uma revisão de preços. Como sabem, esta situação resulta dos excepcionais aumentos de combustível nas últimas semanas e nos últimos meses e portanto, por este motivo, o que nos vem aqui, o que nos é aqui proposto é o seguinte: no seguimento da informação remetida pela CIM,
pela CIMLT, enquanto entidade gestora do concurso público, o Acordo Quadro para a Aquisição de Combustíveis Rodoviários, Gás Propano a Granel e Lubrificantes referente ao lote 4, e uma vez que está em curso o prazo íncito no número 3 do artigo 3º do Decreto-Lei 36/2022, de 20 de maio, concorda-se com o indeferimento do pedido de revisão excepcional dos preços solicitado pela entidade Lubrifuel Combustíveis e Lubrificantes Limitada no âmbito do concurso público número 4 de 2021, Acordo Quadro para a Aquisição de Combustíveis Rodoviários, Gás Propano a Granel e Lubrificantes, lote 4, pelos motivos melhores expostos na informação que vem anexa a este documento. E, portanto, o que está proposto é o indeferimento desta revisão de preços. Como sabem, as revisões de preços têm sido sucessivamente colocadas, quer nas empreitadas, quer nos concursos, quer nas aquisições, e, de acordo com o parecer que está abaixo, a informação que está abaixo, propõe-se este indeferimento. E é isto exatamente que vem para a Câmara se pronunciar, e eu dava a palavra a quem quiser usar. Não. Nenhum dos senhores vereadores quer usar a palavra, então passávamos à votação. Relativamente a este ponto 2, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 3. É uma atribuição de subsídio ao Centro Cultural do Casalinho, que vem também para deliberação. Como já tinha sido referido várias vezes, apesar de não estar ainda definido a atribuição e aprovada a atribuição dos subsídios anuais às coletividades, coisa que vamos fazer hoje mais adiante, nós temos vindo pontualmente e sempre que nos é solicitado para o desenvolvimento de atividades, temos vindo a apoiar as coletividades. E foi exatamente isso que aconteceu relativamente a uma atividade que decorreu no Casalinho, promovida pelo Centro Popular de Cultura e Recreio do Casalinho, que desenvolveu ali no dia 2 de julho um espetáculo de tributo ao pop rock português. E o que vem proposto é a atribuição de um subsídio no montante de 250 € ao Centro Popular de Cultura e Recreio do Casalinho, e estamos a falar de um montante financeiro, sendo que o município continua, e neste caso também foi o caso, a dar apoio com a parte logística e a organização sempre que nos é solicitado. E vinha para deliberação, e eu punha à discussão dos senhores vereadores. Faz favor, senhor vereador. Portanto, em relação ao apoio, não tenho nenhuma objeção, portanto, naturalmente que não havendo a possibilidade por parte da Câmara Municipal de apoiar, até porque há aqui uma coincidência de datas com a atividade também no Frade de Cima, e que, portanto, não havendo essa possibilidade, houve a necessidade por parte da coletividade do Casalinho de contratar o serviço de som, a aparelhagem neste caso. Portanto, a minha questão tem a ver essencialmente com, naturalmente, que cada uma das entidades tem autonomia para desenvolver as suas atividades, mas havendo aqui alguma articulação, até porque há alguma proximidade entre o Casalinho e o Frade de Cima, e portanto, se essa articulação foi tentada, pelo menos pelo município, no sentido de não haver esta mesma coincidência, até porque acho que é do interesse de todos, portanto, que as atividades tenham a maior participação possível, mas iremos votar a favor deste apoio. Sr. Vereador, nós estamos sempre disponíveis para, aliás, até porque fizemos um calendário cultural, uma agenda cultural, e consultamos todas as associações e todas as entidades que promovem eventos ou atividades relacionadas que tenham um âmbito cultural, inclusivamente
as privadas, completamente privadas, e que não têm, nem sequer são associações, estou-me a lembrar da Galeria 118, enfim, de outros promotores de atividades que vão tendo o seu próprio calendário, e nós tivemos o cuidado de compilar essa agenda e de a tornar pública de forma a darmos conhecimento. Aliás, devo dizer que, por exemplo, o Clube Desportivo Os Águias tinha um conjunto de atividades que estavam agendadas para dias em que havia outras atividades e que reagendaram as suas atividades por sua iniciativa, no sentido de elas não caírem exatamente noutros dias. Relativamente a esta circunstância, eu não tenho conhecimento que o município tenha diligenciado em qualquer sentido de reagendar qualquer das atividades, sendo que, no caso da atividade que havia no Frade de Cima, era um torneio de futebol que tinha um prazo de inscrição para as equipas, daquilo que era, tanto quanto era do meu conhecimento, e relativamente a este evento no Casalinho, nós só nos apercebemos quando estamos a fazer a agenda, que nos apercebemos das datas que nos são indicadas e dos calendários. Eu penso que as várias associações têm conhecimento do calendário, porque nós vamos trocando até impressões com eles. Não sei se já não havia tempo de reagendar ou se não houve oportunidade, não faço ideia porque é que elas recaíram no mesmo dia, mas de facto concordo que há muitos dias no mês, na semana, no ano, e portanto as atividades tendencialmente devem ser divididas ao longo do tempo e não haver necessidade de elas serem feitas em simultâneo. De qualquer forma, foi o que aconteceu. As próprias associações têm os seus compromissos com os músicos, com os vários agentes da festa, e portanto nós não temos qualquer intervenção nisso, nem somos nós que agendamos e que fazemos o calendário das associações. Eu ponho então o ponto à votação. Quem vota contra? Sim, faz favor, Sr. Vereador, desculpe. Eu concordo realmente, portanto, com o que a Sra. Presidente disse em relação portanto, a não terem interferência. No entanto, a Câmara colabora com os espetáculos, certo? Eu acredito que não houvesse esta intenção por parte das associações de haver, até porque há imensas atividades, mas há atividades que não têm o mesmo público. E estas acabaram por ser, esta acabou por ser uma atividade que capta o mesmo tipo de público e empobrece depois quer uma, quer outra. Inicialmente, eu quando vi o cartaz não estava nada do Frade de Cima. Eu penso que isto depois foi alterado e o primeiro cartaz que saiu não tinha o Frade de Cima. Não tinha nada de Frade de Cima. Depois era um torneio de futebol, certo? E acabou por ser uma festa. Assim, atenção, sim, acabou por ser um torneio de futebol e uma festa. Porque depois o que vem publicitado é festas do Frade de Cima, certo? Atenção, não estou contra, pelo contrário, é para benefício dos dois lugares, que acabam por não ter depois o sucesso que à partida poderiam ter, estarem a dividir o mesmo público, não é? Mas eu concordo que é difícil, muitas vezes, para o município articular com as imensas associações também que existem, não é? Mas quando for, neste caso, festas que vão captar o mesmo público, é tentar que realmente sensibilizar que não sejam dias e horas as mesmas. Senhora Vereadora, Era também outra coisa, que em relação, portanto, à promoção de outros eventos promovidos por entidades particulares, portanto, isso também já acontecia antes. Já acontecia. Ok. Eu não estou a dizer que é uma novidade. O que estou a dizer é que nós procuramos
como compilamos os eventos, nós procuramos articular as coisas e os agentes que promovem os eventos têm conhecimento do que é o calendário. Ou seja, não é uma coisa, as pessoas não são surpreendidas com, afinal eu tinha marcado uma coisa para este dia e agora há 2 associações que vão fazer uma coisa no mesmo dia. As pessoas têm conhecimento, e tanto têm conhecimento, que, por exemplo, o Clube Desportivo Os Águias adiou atividades suas, que tinha promovido, que tinha pensado para aquelas datas e deixou de as fazer naquelas datas e mudou para outras, exatamente para não ser coincidente. No caso da atividade que decorreu no Frade de Cima, ela só não veio a primeira vez no cartaz, porque como nós aqui interpretámos como sendo um torneio de futebol de salão. E foi. Acontece que nós não tínhamos colocado aquela atividade na agenda cultural. Estávamos a guardá-la para uma agenda desportiva. Quando percebemos que aquele torneio era integrado num dia de festa. E, portanto, foi na altura do segundo cartaz que ele sai, mas ele já estava agendado há bastante tempo. A questão é, eu não sei quem é que agendou primeiro, não consigo dizer quem comunicou primeiro ou quem agendou primeiro. Nós eventualmente até somos capazes de ter aí e teremos com certeza, porque ambas as associações pediram apoio, portanto nas duas havemos de ter comunicações que tivemos com as duas no sentido de firmar esse apoio. Agora, a questão é, nós não temos podemos fazer esse apelo ou esse alerta, mas não podemos fazer mais do que isso. As pessoas são livres de fazer as atividades quando entendem e promover as atividades que entenderem, e nós achamos que é muito positivo que as coletividades queiram desenvolver atividades. Aliás, até achamos que há outras coletividades que deviam ter exatamente a mesma dinâmica e não têm, e que era importante que tivessem, porque é para isso que existem e também é para isso que são subsidiadas. Mas tem razão, nestas coisas é preferível, nós podemos sempre alertar. Agora, depende até depende dos compromissos que as pessoas vão assumindo, porque às vezes só é possível naquela data, ou não faço a menor ideia, estamos a falar de um conjunto musical, não sei que outros compromissos é que tinham, não faço ideia se só podiam ir naquele fim de semana ou só naquele dia, não faço ideia. Muito bem. Então, sendo assim, eu punha o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado a atribuição de um subsídio no montante de 250 € ao Centro Popular de Cultura e Recreio do Casalinho para apoio na atividade desenvolvida no dia 2. O ponto 4 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de atribuição de subsídios a associações e coletividades. Esta é uma proposta de atribuição de subsídios anual. A discriminação vai feita neste documento. Há aqui um ponto que não vem, há aqui um subsídio que não vem, está cá em cima. Eu estava aqui à procura dele no quadro, mas não vem. Bom, nós, como é do conhecimento de todos, estamos a fazer uma revisão ao regulamento de atribuição de subsídios a associações e coletividades. De todo o modo, o regulamento que temos neste momento em vigor é o que estava anteriormente e, portanto, é fundamentalmente com alguns ajustes, que nós procuramos fazer a atribuição destes subsídios para o corrente ano. Há um conjunto de critérios que é importante ter em consideração quando se atribuem subsídios às associações. O que habitualmente acontecia, e esta situação até foi levantada na reunião da Assembleia Municipal, habitualmente aconteciam duas coisas que agora não vão acontecer. Primeiro, contrariamente àquilo que foi dito pela bancada da CDU, nós não estamos atrasados na atribuição do subsídio, porque os últimos subsídios que foram atribuídos anualmente, os subsídios anuais, foram atribuídos em julho e agosto, final de julho e agosto. E, portanto, em termos de prazo, não há aqui grandes diferenças, nós trazemos isto para a aprovação,
temos os montantes cabimentados e, portanto, íamos fazer a atribuição do subsídio, se calhar ainda antes do que ultimamente tem acontecido. De qualquer modo, nós vamos alterar o regulamento e, portanto, estes subsídios vão ser atribuídos mais cedo, bastante mais cedo no ano, dado que nós vamos abrir o período de entrega dos planos de atividades e dos relatórios de execução mais cedo e, portanto, isso vai permitir que se faça uma análise e se possa atribuir os subsídios mais cedo. A segunda coisa tem a ver com os critérios e com aquilo que é mais valorizado ou menos valorizado relativamente ao montante que se propõe. E nós entendemos, primeiro, há critérios, sobretudo relativamente às associações desportivas, que têm a ver, com o número de praticantes, com o número de modalidades, com o conjunto de pessoas a quem os serviços dessas coletividades chegam, e isso deve ser valorizado e tem que ser valorizado. E, por outro lado, sobretudo nas associações de cariz cultural, há uma valorização, ou deve haver uma valorização, não só do número de atividades, mas da qualidade das atividades e das parcerias que são feitas entre as coletividades e o próprio município. Em algumas circunstâncias, nós temos tido um feedback muito positivo de algumas associações relativamente aos vários eventos que vão acontecendo, sobretudo aqueles que são organizados pelo município e para os quais nós convidamos recorrentemente as coletividades, e tem havido, por exemplo, da parte dos dois, quer do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares, quer do Rancho Folclórico, tem havido sistematicamente disponibilidade para estar, para colaborar nos eventos, para disponibilizar os seus dançarinos para poderem estar nos vários eventos. Da parte de outras associações, há uma maior resistência, há uma incapacidade, há uma sistemática falta de capacidade de poderem atuar, de poderem trazer os seus elementos, e há sempre uma dificuldade muito maior. Já para não falar relativamente ao número de atividades que elas próprias promovem, ao número de pessoas que envolvem nessas atividades, e todos esses pontos devem ser, no nosso ponto de vista, devem ser valorizados. Nós fizemos aqui algumas alterações relativamente ao último ano. O montante global de subsídios é ligeiramente inferior, e a distribuição está feita do seguinte modo. O Clube Desportivo Os Águias é proposto que se receba um valor de 30.000 euros, que resulta da aplicação dos critérios com base na apreciação dos planos de atividades, em que 70% será para a sua atividade normal e 30% para apoio a investimento, distribuído da seguinte forma: 70% para a atividade, e 30% para apoio nas obras de substituição e reparação do piso do pavilhão gimnodesportivo. Esta diferenciação já tinha acontecido antes, quando se tratou de um incentivo ou uma ajuda à obra da iluminação da cobertura. Desta vez, aquilo que está em causa é terminar o piso do pavilhão e, portanto, nós atribuímos este montante distribuído desta forma. O montante é financeiro, é um montante único, simplesmente aquilo que nós damos indicação ao clube é que ele deve ser gasto desta forma. Relativamente às outras associações, a Associação de Cultura e Recreio do Frade de Cima propomos a atribuição de um subsídio de 1.000 euros, ao Centro Cultural e Recreativo do Casalinho um subsídio de 1.000 euros, ao Clube Náutico Albufeira dos Patudos um subsídio de 600 euros, o Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Alpiarça 1.500 euros, o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça 2.000 euros, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça 2.000 euros, o Núcleo de Cicloturismo de Alpiarça sem TT 600 euros, o Real Clube de Petanca de Alpiarça 500 euros e a Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro 16.000 euros. O total de apoio é de 55.200 euros. Fundamentalmente, estes montantes destinam-se praticamente todos à atividade ou à manutenção do funcionamento destas associações. Dado que nós não temos a noção, porque não nos são entregues esses documentos, nem nos são remetida essa informação, sobre o custo
de um conjunto de atividades quando elas são propostas e, em alguns casos, há associações que propõem a realização de 2 atividades ao longo do ano inteiro. E que são 2 atividades que acontecem no mesmo mês e que têm o mesmo público-alvo, digamos assim. E, portanto, nós valorizamos aquelas associações que nos fazem chegar um plano de atividades e, simultaneamente, nos fazem chegar um relatório do que é que foi a execução do subsídio no ano transato. E isto não acontece. Ou seja, nós atribuímos os subsídios, mas não sabemos nem se eles foram suficientes para aquilo que eram as expectativas, nem onde é que foram gastos, nem se sobrou dinheiro porque não se conseguiu fazer as atividades que estavam previstas, o que é difícil de acontecer, porque basicamente os subsídios destinam-se ao funcionamento das associações. Portanto, a questão é, nós quando entregamos dinheiro público seja para subsidiar, seja para pagar o que quer que seja, devemos de ter o cuidado de acompanhar o destino do dinheiro. Temos essa obrigação, pelo menos. E, portanto, aquilo que é lógico é que, neste momento, nós fizemos um formulário, criámos um formulário tipo para que as associações possam preencher o conjunto de informação que achamos que elas devem entregar e vamos criar um formulário tipo para entregarem o seu relatório de execução e para dizerem exatamente que atividades é que foram fazendo, qual é que foi o custo que elas tiveram e, eventualmente, chegarem ao final e apresentarem um valor relativamente àquilo que for o seu resultado do exercício, digamos assim. De maneira a que nós possamos perceber se devemos fazer um esforço para ajudar mais aquela que fez um conjunto de atividades e que acaba por ter um resultado de exercício mau, ou se temos que ajudar uma ou outra que eventualmente até pode nem ter tido grande atividade, mas que colaborou muito com o município ou que fez outro tipo que promoveu outro tipo de situações que são dignas também de registro. Portanto, a nossa proposta é esta para este ano e eu deixava à discussão dos... Há aqui o Sr. Vereador estava a chamar a atenção e de facto tem razão, não está aqui o Núcleo de Cicloturismo, a NACA, porque nós fizemos aqui autonomamente a atribuição do subsídio, continua a ser um subsídio anual, mas como já tínhamos trazido a reunião de Câmara autonomamente, porque eles tiveram a única atividade em que participam, tiveram a atividade antes, foi preciso entregar o subsídio mais cedo e, portanto, não vem aqui neste rol, mas o objetivo é que venha, porque é um subsídio anual e, portanto, vai continuar a ser entregue. Eu dava a palavra aos senhores vereadores. Se faz favor, senhor vereador. Ora, portanto, em relação a este ponto de atribuição de subsídios às associações e coletividades, gostaria de iniciar a minha intervenção dizendo que, naturalmente, que os últimos 2 anos foram 2 anos excepcionais de atividade e, portanto, a questão da data em que foi apresentado teve a ver também com essa mesma excepcionalidade. Até porque mesmo em 2020, portanto, a pandemia iniciou-se em março e a atividade foi completamente fechada e a proposta apresentada teve em conta também essa situação excepcional, até na forma de atribuição dos próprios subsídios nessa altura. Portanto, em termos de atividade normal, os subsídios foram sempre aprovados em abril ou maio nos diferentes anos. Portanto, e gostaria de deixar essa referência. Em relação a esta proposta propriamente dita, portanto, é uma proposta enquadrada no atual regulamento, é uma proposta que, mesmo em termos de apresentação, muito semelhante àquela que foi apresentada e que foi amplamente criticada em relação ao acompanhamento também de informação dos próprios planos de atividades, e da própria atividade de cada uma destas entidades e, portanto, os elementos que temos também para analisar são diminutos nesse sentido. Claramente que, em termos da atividade em si, resulta uma diminuição do apoio na atividade propriamente dita,
Temos que no último ano antes da pandemia, portanto, antes de pré-pandemia, o apoio rondou os 60 mil euros em termos únicos e exclusivamente da atividade, e aqui, retirando os 30% de apoio de capital para o Águias, portanto, temos um apoio na ordem dos 45 mil euros, portanto, o que resulta aqui uma redução de apoio à atividade geral de cerca de 25%. Gostaria de referir também que, na questão do Clube Desportivo Os Águias, foi no âmbito de uma possibilidade de candidatura para a substituição do piso do pavilhão, assumido um compromisso por parte do município de apoio no valor de 10 mil euros, caso se concretizasse essa mesma substituição do piso, portanto, esse apoio vem aqui retirado à atividade normal do Águias, que eu penso que não resulta numa diminuição de atividade na ordem dos 30% do Águias, e que, nesse caso, tendo em conta que não estamos naturalmente contra o apoio que está a ser aqui sujeito à aprovação, mas quer na forma como está enquadrado o próprio ponto, quer também no acompanhamento dos documentos de cabimento que em tempos, pelo menos pelos serviços, havia a informação dessa necessidade de ser junto aos documentos da reunião de Câmara os cabimentos deste tipo de despesas, que não estão, não sei se poderá não ser obrigatório, quer também que a descrição dessa mesma atividade e toda esta aplicação e análise resulta numa redução no apoio à atividade normal e, portanto, nesse sentido, iremos abster em relação a esta proposta por não concordarmos com esta mesma redução. Isso. Muito bem, Sr. Vereador, só esclarecer aqui o seguinte. Havendo redução da atividade nos últimos 2 anos, até era mais fácil atribuir os subsídios mais cedo. Porque, de facto, nos últimos 2 anos não se fez ajuste nenhum relativamente aos subsídios, não se levou em consideração, de facto, as alterações que houve em termos de atividades e, portanto, isto parece que era um valor que está ali fixo, e independentemente do que cada um se proponha a fazer, o valor é aquele e, portanto, as associações até já fazem as contas à espera que o valor seja aquele. Os subsídios não devem ser atribuídos assim. Os subsídios são incentivos que devem ser merecidos por parte das associações e, neste sentido, acho que esse critério e essa ponderação de critérios devia ser tida em conta de outra forma, e é isso exatamente que estamos a fazer. Não há nenhum documento no município, que eu tenha conhecimento, onde o município assume qualquer tipo de compromisso relativamente à comparticipação no custo do que quer que seja. Eu não conheço nenhum documento, não faço ideia se isso está vertido em e-mails, se está vertido noutra informação. Não tenho nenhum documento que me refira, nem me foi referido por parte dos serviços, um documento em que haja um compromisso de assunção do valor de 10 mil euros na comparticipação do piso do pavilhão. De qualquer modo, nós estamos a falar de um subsídio anual. Para além deste subsídio, há um conjunto de ajudas substanciais que são feitas quer às associações, quer, no caso, por exemplo, dos Águias, às suas secções, diretamente. E, portanto, que não são subsídios anuais aos Águias, mas que são subsídios que são dados pontualmente às secções no desenvolvimento de projetos ou de atividades que elas próprias dinamizam. E esses subsídios também devem ser considerados, porque eles também são anuais. Não é um subsídio fixo anual, depende das atividades que as próprias secções desenvolvem, mas também são subsídios anuais, também são pagos no ano e são atribuídos em função do mérito das atividades que são promovidas. Para além disso,
continuará a haver um conjunto de ajudas que se prendem com a atribuição de transporte, de motorista, de pagamento de combustível, que são incrementadas com o valor que as coisas e com o preço que as coisas agora têm. E, portanto, a ajuda logística, tudo isto deve ser contabilizado. O erro é não se valorizar as coisas, nem se atribuir valor às coisas, mas a verdade é que estas coisas custam muito dinheiro e custam dinheiro ao município e custam dinheiro às pessoas. E, portanto, a nossa proposta é que este subsídio anual seja deste montante, sem embargo, de continuadamente, como tem sido até aqui e como continuará a ser, o município apoie as várias associações nas suas realizações, que vão até para além do que tem no plano de atividades, e algumas delas que não estão no plano de atividades do clube, por exemplo, mas estão nas atividades que as várias secções promovem e que elas próprias dinamizam. E que têm uma importância crescente relativamente ao seu público-alvo e à quantidade de pessoas que mobilizam para as suas atividades. E, portanto, essas vão continuar a ter apoio e no caso dos Águias, são várias secções que têm projetos autónomos, que são projetos ambiciosos e que é preciso, e que o município está disponível para apoiar, mas isto não estica e, portanto, é preciso nós percebermos muito bem como é que estamos a gerir estes subsídios. E, portanto, a nossa opção foi exatamente esta. Foi, em termos de subsídio anual, fizemos aqui alterações e incrementámos, em alguns casos, 100% os subsídios atribuídos a algumas das associações, porque consideramos que é fundamental que as outras associações, para além das que principalmente recebem os subsídios, se sintam também motivadas a avançar e a dinamizar o nosso espaço cultural e desportivo e o que seja, e, portanto, fizemos esse rearranjo. Todos estes, praticamente todas as associações que eu referi, recebem um valor superior ao que receberam no ano passado. Todas as associações recebem valores superiores. Há aqui 2 decréscimos relativamente às 2 associações, que são as principais, e, portanto, nós quisemos estabelecer aqui um equilíbrio e esse equilíbrio resulta nesta proposta. E, portanto, eu não sei se há mais alguma intervenção. De qualquer modo, eu punho então o ponto à votação. Relativamente à proposta de atribuição de subsídio anual às coletividades do Conselho, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com o voto de qualidade da Presidente. Está aprovado por maioria com o meu voto de qualidade. Sim. O Sr. Vereador tem a palavra para fazer uma declaração de voto. Ora, declaração de voto em relação, portanto, ao ponto de atribuição dos subsídios às associações e coletividades. Portanto, a CDU absteve-se nesta votação, apesar de estar de acordo naturalmente com os apoios que são atribuídos, mas essencialmente pela redução em cerca de 25% no apoio à atividade direta das associações e coletividades e também à pouca informação em relação à formalização da proposta que foi apresentada para votação e que resultou nessa mesma abstenção. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Eu passava então ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, transferência de recursos para a Junta de Freguesia de Alpiarça. A proposta é que está junta na documentação das senhoras e dos senhores vereadores. O que se propõe no auto de transferência de recursos é a transferência, já agora estava aqui para ler, esta é a minuta como
como calculam. Notem que este é um auto de transferência de recursos, não é um auto de transferência de competências. As competências estão definidas, não há transferência nenhuma de competências, o que há é uma transferência de recursos para fazer face a um conjunto de responsabilidades que estão já definidas. O auto tem por objeto a identificação dos recursos para o exercício pela freguesia de Alpiarça na sua área geográfica das seguintes competências: a gestão e conservação e reparação de equipamentos dos espaços abaixo elencados de que o município de Alpiarça é proprietário. Fundamentalmente, relativamente ao que já acontecia, há aqui uma alteração. Neste momento, o que está proposto é que a Junta de Freguesia assuma a gestão, conservação e reparação de equipamentos, sendo que esta reparação de equipamentos é uma coisa muito pontual, uma vez que nós estamos a substituir obrigatoriamente uma boa parte dos equipamentos dos parques infantis e, portanto, é disso que se trata. Essa questão da reparação tem a ver, sobretudo, com o Parque da Goixaria, que já é tratado pela Junta de Freguesia relativamente às mesas, aos bancos de madeira, etc. Não tem a ver exatamente com o parque infantil e nos outros casos a situação é mais ou menos semelhante, porque nós não queremos voltar a disponibilizar alguns parques infantis daqueles que estão encerrados, e para isso temos que colocar equipamentos novos, uma vez que aqueles não podem ser objeto de reparação, dada a auditoria e a inspeção que lhes foi feita. E, portanto, aquilo que se propõe é que o Parque de Merendas da Barragem dos Patudos, apenas a zona do Parque de Merendas, seja objeto deste protocolo. O Parque do Campo de Jogos do Casalinho e a zona envolvente, que é o que já acontece hoje em dia. Estamos a falar dos parques infantis e da zona envolvente dentro do próprio parque. Não estamos a falar da zona envolvente da abrangência geográfica à volta do parque. Estamos a falar da zona que fica junto ao parque. Estou-me a lembrar, por exemplo, no parque infantil, no parque que está nas piscinas, estamos a falar da área que está contida dentro do próprio parque e não da área das piscinas ou da área exterior. O Parque de Jogos do Frade de Cima, o Parque de Merendas da Goixaria, o Parque do Jardim do Eucaliptal, o Parque e Zona Envolvente das Piscinas Municipais, era isso que eu queria dizer. A zona envolvente é a zona envolvente do parque, não é das piscinas. O Parque e a Zona Envolvente da Urbanização do Sacadura, o Parque e a Zona Envolvente da Urbanização dos 46 Fogos, da Urbanização dos 20 Fogos, da Urbanização do Casal dos Gagos, também o Parque e apenas a zona à volta do parque. E o espaço que se acrescenta agora é o espaço da Escola das Faias, que é o espaço interior, portanto, dentro da parte exterior da Escola das Faias, dentro dos muros. Para além disso, a gestão, manutenção, administração e conservação e reparação dos cemitérios de que o município é proprietário, legítimo possuidor, bem como das zonas envolventes adjacentes, que são aquelas já tratadas. A gestão e manutenção das estufas situadas na reserva do Cavalo Sorraia. Esta gestão deverá constar essencialmente da conservação de relevados, conservação das herbáceas, reposição de plantas, conservação e poda de árvores e arbustos, adubação e aplicação de produtos fitossanitários. Abrange as zonas ajardinadas, incluindo os canteiros, os passeios e as zonas pedonais adjacentes no seu estado atual, com as melhorias naturais que o tempo e os cuidados permanentes comportam, e, portanto, estamos a falar exatamente das zonas adjacentes. Além disso, há uma obrigação do município que eu julgo que já de alguma maneira acontecia, não posso precisar, mas o objetivo é esse. O município e a Junta de Freguesia já trabalham de uma forma cooperativa, digamos assim, em termos de desenvolvimento de projetos de contratação de 6 e de 6+, que permitem operacionalizar esta contratação, quer no município, quer na freguesia. Portanto, há projetos que estão a ser feitos
para permitir que as pessoas tenham projetos e possam ser contratadas, que estão em projetos vários e que são deslocalizadas consoante, e esses projetos são feitos ou para a Junta ou para o município consoante as necessidades, e portanto esse é um compromisso que vai continuar a acontecer, de maneira a que sempre que haja necessidade seja possível reforçar o pessoal que está a trabalhar na Junta ou reforçar o pessoal que está a trabalhar no município em consonância com as necessidades que se mostrem necessárias. Aquilo que está proposto é, relativamente a esta transferência, haver uma transferência de 10 mil euros, ela, nos últimos anos a transferência era de 5 mil euros, não tinha a Escola das Faias, que agora tem, mas fundamentalmente os espaços a cuidar e as obrigações da Junta de Freguesia são praticamente as mesmas que estavam já definidas. Dizer que a nossa intenção e dada uma intenção inicial, havia a intenção inicial de se transferirem outro tipo de competências para a Junta de Freguesia, de modo a que pudessem ser, naturalmente com a respectiva verba, de modo a que pudessem ser desenvolvidas pela própria Junta. Isso não é possível nesta fase, nós trabalharemos nesse sentido para o futuro. Nesta fase não é possível, dado exatamente a exiguidade de recursos e, portanto, a incapacidade de fazer face a muito mais do que já vinha sendo assegurado. E, portanto, a nossa perspectiva é exatamente esta, é de nós assegurarmos, a Junta de Freguesia poder assegurar aquilo que já vinha assegurando com esta alteração e futuramente estudarmos uma forma de lhes poder atribuir não só mais competências, mas também o respectivo envelope financeiro que permita desenvolver outro tipo de atividades e outro tipo de competências, mas que haja capacidade, o que manifestamente neste momento não existe. E, portanto, a proposta é que se transfira a verba de 10 mil euros para a Junta de Freguesia para assegurar as competências que já estavam definidas com o acréscimo do espaço envolvente a Escola das Faias. E eu dava a palavra aos senhores vereadores, se quiserem usar. Senhor vereador João Pedro Arraiolos tem a palavra. Gostaria só de colocar aqui 2 ou 3 questões em relação a esta proposta, depois a minha colega, a vereadora Fernanda Cardigo, poderá também acrescentar, até por experiência própria das funções que desempenhou como Presidente da Junta em relação ao próprio protocolo que estava estabelecido e que me parece que não é minimamente igual ao que está aqui proposto, até porque me parece a mim que todas estas competências portanto, estão dentro de uma abrangência muito grande para o valor que está proposto a ser transferido, porque havendo aqui também a gestão e manutenção de todos estes espaços verdes, né, nestas zonas envolventes, estamos a falar de umas áreas bastante grandes para esta função, que 10 mil euros anual, portanto, este valor é anual, não é? Portanto, só para esclarecer, corresponde praticamente a um menos, ou quase menos que um funcionário afeta toda esta função por ano, em média, naturalmente. Mas também a minha questão tem a ver com a parte formal desta transferência de recursos. Portanto, a lei prevê a transferência de competências, prevê também que a Câmara Municipal manifeste, portanto, a intenção de exercer algumas dessas competências que são transferidas para a Junta, tem que ser proposto à Assembleia Municipal, mas também o enquadramento desta transferência de recursos em termos legislativos refere que esta informação deverá ser enviada à DGAL até 30 de junho para poder integrar o orçamento do ano seguinte. Portanto, nós já estamos em julho
Portanto, e a questão tem a ver também com a efetividade ou não desta mesma transferência de recursos, pelo menos daquilo que me foi possível perceber da análise da legislação que vem referida neste mesmo protocolo, portanto, saber dessa mesma efetividade disso. Obrigado, Sr. Vereador. Senhora Vereadora, tem a palavra. Pois, nada. Já deve dar. Sim, mas devia ser se calhar por causa do dele. Eu parece-me que há aqui alguma confusão. E desde já queria perguntar se esta transferência, se esta autotransferência de fundos tem só a ver com esta Lei 57 ou se é mais abrangente. Porque a Lei 57 pressupõe que se encontre um valor que o município gastava com estas competências para comunicar posteriormente à DGAL, para ser, vamos lá, retirado à Câmara e a DGAL transferir mensalmente para a freguesia. Ora, o cemitério não está dentro desta transferência. A Junta fazia a manutenção do cemitério do Val da Cigana, que é municipal, mas para isso tinha um contrato interadministrativo, isto não entrava no contrato de transferência de competências que existia. Depois, eu penso que aqui trata-se, nestas transferências que vão passar diretamente para a Junta, de a Câmara justificar as que vão ficar no município e não as que vai passar para a freguesia. Outra situação, os protocolos que existiam não eram de 5.000 euros, porque havia um protocolo de 5.000 euros para a realização das pequenas reparações dos estabelecimentos do pré-escolar bem como a manutenção dos espaços envolventes também dos estabelecimentos do pré-escolar e do primeiro ciclo. A anterior também era do primeiro ciclo e aqui eram 5.000 euros. E depois havia outros 5.000 euros para os parques infantis, que era outra transferência à parte, que não estava no âmbito da delegação de competências. Portanto, eram 10.000 euros. Embora no último mandato não se tivesse feito, porque saiu a Lei 50 de 2018, depois estava tudo muito confuso, depois não era ainda para aplicar e não se fez nenhum tipo de contrato de transferência de competências. Depois, eu aqui, nestas transferências, também não sei, mas isso poderá-me dizer, em que linha é que as estufas estão consideradas. Se é na gestão e manutenção dos espaços verdes, que eu não sei se será propriamente considerado, porque estas competências vão passariam já diretamente para a Junta e a Câmara é que vai ter que justificar, não é? Em relação também, eu não sei se, não estava a acontecer, não sei se o vereador João Pedro, em relação a ter que ser feito agora, este auto, portanto, não vai ter aplicabilidade porque não vai entrar no próximo orçamento,
tinha que ser comunicado até 30 de julho, portanto só irá em 2024, certo? Pronto, e também saber se realmente estas pequenas reparações vão deixar de ser feitas assim como a manutenção do espaço de pré-escolar e do primeiro ciclo, e também que o valor para estas competências é manifestamente insuficiente. A Junta não tem assistentes operacionais, tem dois, que são 2 coveiros, não é? Tem trabalhado sempre com os 6, é verdade, com os 6, mas há alturas em que a Junta não tem, há dificuldade, e a Câmara também, há dificuldade, e pode de repente ficar sem nenhum, portanto, sem alguém, pode de repente, portanto, e com 10 mil euros não consegue contratar um único funcionário, certo? As coisas funcionaram, mas com o que vemos e com todos os aumentos, este valor é muito, muito insuficiente para as transferências. E ainda há outra situação, os parques não são parques simplesmente, são parques infantis, e tem que estar discriminado que é um parque infantil, tem uma legislação completamente à parte. E o espaço envolvente do parque infantil é o que está fora do parque infantil. Não é o que está no interior do parque infantil, não é um espaço envolvente. É o que está no interior, certo? Acho que tenho dito. Eu comecei por dizer que este auto não é um auto de transferência de competências. Primeiro, o tratamento de todas estas áreas, destes parques infantis, de todos eles, e inclusivamente do Parque de Merendas da Barragem dos Patudos ou do Parque de Merendas da Goixaria, já eram tratadas. Toda esta gestão, conservação, a limpeza, etc., era feita pela Junta de Freguesia. Posso só retificar ali? O Parque da Junta de Freguesia, o Parque de Merendas, não estava no protocolo. A Junta colaborava em algumas situações, mas não na limpeza, na manutenção. Era da Câmara. Sim. Era a Câmara que fazia isso. Na Goixaria é a Junta que tem, pelo menos, aquilo que nos... só tinha a competência no parque infantil. Certo. Mais nada. E neste momento, basicamente, é a competência que mantém, sendo que está alargado ao espaço do Parque de Merendas, por razões até de conveniência, porque o objetivo era exatamente, quando se deslocassem para lá as pessoas, poderem fazer mais algumas coisas e não andarmos para trás e para a frente a deslocar pessoas. Mas isso é uma questão de gestão do trabalho. E, portanto, dizia eu, este não é um auto de transferência de competências, é um auto de transferência de fundos. E é para esta questão, não tem nada a ver nem com as pequenas reparações, nem tem nada a ver com as zonas envolventes ao pré-escolar, isso não está tratado aqui. O que está tratado aqui é somente estes espaços verdes. E para estes mesmos espaços, aquilo que era atribuído antes eram 5 mil euros, não eram 10 mil. Para estes, não estamos a falar dos outros, estamos a falar destes. Eu até pedi que me trouxessem o documento, mas pronto. Sim, isto são praticamente só os parques infantis. Agora, o que tem aqui, não, a questão da gestão, da manutenção dos cemitérios é uma questão que já estava definida, que a Junta continua a fazer. Nós aquilo que tivemos que fazer foi mudar, a legislação obriga-nos, neste momento, não a fazer um documento de transferência de competências e recursos, mas um documento de transferência de recursos. Certo? Pronto. E estes recursos que estamos a transferir destinam-se apenas a estas situações. O documento está apresentado com um fundamento diferente, porque legalmente ele tem que ser apresentado de forma diferente, mas exatamente com os mesmos espaços.
E destina-se, este financiamento, esta transferência destina-se exatamente a estes espaços que estão aqui, que eram os que já estavam contemplados em termos de parques infantis. É exatamente a mesma coisa. Todo o resto terá que ser objeto e será objeto de protocolos específicos. Todo o resto. Porque as coisas vão se manter, a Junta vai manter a sua atividade, aliás, está no seu plano de atividades, está no seu orçamento e, portanto, vão continuar a fazer exatamente o mesmo trabalho, aliás, até vão possivelmente fazer mais. Mas aquilo que está, as alterações que aqui existem, têm a ver com a Escola das Faias e as estufas. A manutenção é exatamente aquela que já existiu em tempos e que depois se perdeu porque se deixou destruir tudo. Fundamentalmente, porque as estufas estavam lá, tinham plantas, estavam cuidadas, etc. E depois, de um momento para o outro, porque foram completamente abandonadas, ficou a miséria que nós lá encontramos. E, portanto, o objetivo é refazer as estufas. Neste momento, até são funcionários do município que lá estão. Neste momento, até são funcionários do município que lá estão. Portanto, As estufas são do município. E são os parques infantis também são. Não é? As estufas são do município, mas as outras coisas também são. São todas do município. Pronto. Dizer o seguinte, e vão continuar lá, o funcionário que lá está vai continuar e, portanto, a questão do apoio na gestão e manutenção das estufas tem a ver, sobretudo, com o apoio para ir ajudando a refazer o Parque das Plantas, para ir ajudando na questão do tratamento das próprias plantas, as árvores precisam de ser podadas, as plantas precisam de ser mudadas, etc. Porque nós temos lá em permanência um funcionário. Isto não significa que se vá pedir à Junta de Freguesia que assegure sozinha e completamente todas estas questões. A questão é preciso, nós estamos a dizer que nesta colaboração que a Junta nos vai dar relativamente a estes locais, nós vamos transferir um montante de 10 mil euros que tem a ver exatamente com os recursos financeiros para poderem fazer face a esta responsabilidade. Agora, isto não são responsabilidades novas, são as mesmas, são exatamente as mesmas. E, portanto, a questão que se coloca é, no nosso entendimento, o trabalho colaborativo entre a Junta e o município deve ser aprofundado. O município está disponível, para sempre que seja necessário, garantir que a Junta de Freguesia tem os meios e a capacidade para executar as atividades que lhe estão cometidas, sejam próprias, sejam delegadas, sejam o que for. E, portanto, entre nós, a Junta de Freguesia é perfeitamente autónoma, tem a sua gestão e faz a sua gestão como melhor entende. O município está disponível para, sempre que seja necessário, assegurar que a Junta tem meios e capacidade para executar as suas obrigações. E, portanto, isso será feito de uma forma muito transparente e muito fácil de gerir. Sem grandes problemas, não há aqui nenhuma briga de egos, ninguém quer chegar primeiro do que o outro, aquilo que queremos todos, município e Junta de Freguesia, é servir a população o melhor possível, independentemente de quem, no final, se propõe a colher os louros, porque os louros são das pessoas, não são propriamente de quem trabalha para elas. E, portanto, a questão é, nós estaremos sempre disponíveis para garantir que, havendo dificuldades, havendo questões relativamente a estas matérias, a Junta colocá-las-á e nós estaremos cá para resolver. Neste momento, aquilo que entendemos é que esta é a proposta que melhor serve os interesses, quer do município, quer da Junta de Freguesia, mas, sobretudo, aquela que serve os interesses da população. Até porque nós, em termos de garantia de manutenção dos espaços verdes, estamos a preparar uma solução diferente daquela que temos agora, e essa solução também garantirá que quer a Junta, quer o próprio município vão ter capacidade de alocar os seus recursos humanos a um conjunto de tarefas que neste momento não os conseguem libertar porque eles são insuficientes. Porque vamos garantir que essas tarefas vão ser feitas de outro modo. Portanto, este é um primeiro passo que depois se concretizará naturalmente no final, e eu, por acaso, queria trazer aqui uma coisa que não tenho, que não consigo encontrar, porque não trouxe esse documento. Mas pronto, de qualquer forma, este é o ponto de situação. Sim, se faz favor. Tem relação, se este auto, o que vão comunicar à ADGAL são estes 10 mil euros?
desculpe, vão comunicar à ADGAL no âmbito Não, o que vamos comunicar à ADGAL é mais do que os 10 mil euros. Neste momento apenas estamos a fazer... Mas estes 10 mil euros são, portanto, achar estes 10 mil euros com base em competências que não entram neste bolo. Ó, Sra. Vereadora, este montante é o dobro do montante que estava previsto transferir para estes mesmos trabalhos, para estas mesmas responsabilidades. É igual. Não me está a compreender. É igual. Estou a compreender. É uma coisa completamente diferente, não é isso que eu estou a perguntar. Nem sequer é em relação se o valor é insuficiente ou não é insuficiente. O que eu estou a dizer é que tem que comunicar à ADGAL o valor das competências que não vai exercer para a ADGAL transferir para a Junta de Freguesia. Se está aqui a incluir, nem que sejam só os 10 mil euros, está aqui a incluir competências que não estão nesta lei. Sim. Portanto, nunca pode comunicar à ADGAL este valor para estas competências que não estão nesta lei. Primeiro, os parques infantis não estão nesta lei. As estufas, à partida, só se forem considerados espaços verdes, também não estão nesta lei. Por isso É essa a minha dúvida. Não é, independentemente do valor ou não, é essa a minha dúvida, porque este tal, se está a ser feito na sequência desta lei, para transmitir à ADGAL, não pode ser feito com competências que não estão na lei. É assim, Senhora Vereadora, nós podemos sempre retirar este ponto e esclarecer isso. A questão é, e eu estou disponível para isso, a questão é, nós alteramos a perspectiva ou a justificação jurídica relativamente à transferência financeira por imposição da lei. Por imposição da lei. Porque aquilo que tínhamos perspectivado de fazer... era uma coisa diferente, que era exatamente fazer a transferência das competências com o respectivo financiamento, como se fazia antes, que era exatamente como se fazia. Neste momento, a lei implica que nós façamos uma transferência de recursos para competências que já estão devidamente transferidas. Por isso é que não há necessidade de estar a fazer outros autos de transferências ou inclusivamente, a fazer as transferências de competências subsumidas a uma análise da Assembleia Municipal, etc. Pronto. Aquilo que se pretende é apenas transferir meios para corresponder àquilo que são estas responsabilidades. Mas, dado a haver essas dúvidas todas, eu não tenho problema nenhum, nós retiramos este ponto e trazemos numa próxima reunião com a justificação que a senhora vereadora está a solicitar relativamente a essa clarificação, relativamente ao que a lei abrange ou não abrange. Do meu ponto de vista, há uma alteração legislativa que nos obriga a colocar a proposta de transferência de fundos de outra forma. De qualquer modo, nós esclarecemos isso não há aqui nenhuma urgência imperativa, até porque a Junta de Freguesia já promoveu a aquisição de equipamentos para parques infantis e, portanto, eles hão de ser pagos pelo município, portanto, não haverá nenhum problema. E, portanto, nós fazemos constar em ata, retiramos este ponto, que é o ponto número 5, e virá para, se os senhores vereadores não se opuserem, retiramos este ponto e virá numa próxima reunião com as clarificações solicitadas pela senhora vereadora Fernanda Cardigo. E assim passávamos ao ponto 6. E o ponto 6 é um protocolo de colaboração com o jornal Voz de Alpiarça, que vem com os termos propostos no documento anexo e que eu deixo à consideração dos senhores vereadores. Sr. Vereador João Pedro Rielos, tem a palavra. Portanto, em relação a este protocolo, nada tenho a opor, portanto, iremos aprovar esta proposta. Dizer que este tipo de articulação sempre foi praticado em termos do envio de informação
para o jornal e ela mesmo ser publicada, se fosse esse um entendimento do jornal, portanto, naturalmente com a sua liberdade editorial decidiria o que é que quereria ou não publicar, havendo depois, cada vez que havia necessidade, a publicação dos elementos necessários ou de gratificações de festividades ou publicidade de festividades ou, portanto, ou boas festas, esse tipo de situações, quer também a publicação portanto, de algumas moções ou votos de pesar, tudo o que fosse que emanasse quer da Câmara, quer da Junta da Assembleia Municipal. Portanto, seria também, se calhar, não tenho os valores presentes, mas um valor muito próximo por ano em termos deste tipo de colaboração. Portanto, é uma efetividade portanto, de uma normalização dessa colaboração e queremos estar a favor disso. Ponho então o ponto à votação. Relativamente ao ponto número 6, protocolo com o Jornal da Voz de Alpiarça, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passava ao ponto 7, constituição do Conselho Municipal de Educação. Como sabem, nós temos a obrigação, de acordo com a legislação, com a lei, neste caso com o Decreto-Lei 21/2019, e de acordo com o seu artigo 58º, o Conselho Municipal de Educação é nomeado por deliberação da Assembleia Municipal nos termos propostos pela Câmara. Depois de questionadas as entidades que têm representação e integram, por imposição legal, o Conselho Municipal de Educação, propõe-se que o mesmo seja constituído com os seguintes membros ou representantes. Presidente do Conselho Municipal de Educação da Alpiarça, a Presidente, Presidente da Assembleia Municipal, Presidente da Assembleia Municipal e representante no Conselho Municipal de Educação da Alpiarça, a Presidente da Assembleia Municipal, a doutora Regina Ferreira, o vereador com o pelour da Educação na Câmara, a doutora Margarida Rosa do Céu, representante da Junta de Freguesia, o doutor Jorge Manuel Ferreira da Costa, representante da DGEST DSR-LVT, o doutor João Morato, representante da CCDR-LVT, o membro efetivo, doutor Joaquim Sardinha, o membro suplente, doutora Fernanda Marques, diretor do agrupamento de escolas, diretora, neste caso, do agrupamento de escolas José Relvas, professora Isabel Silva, um representante do pessoal docente do ensino secundário público, professora Graça Cláudio, um representante do pessoal docente do ensino básico público, professora Fátima Assunção, um representante do pessoal docente da educação pré-escolar pública, professora Ana Castelo, um representante de cada um dos conselhos pedagógicos dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, professora Lina Duarte, representante da Fundação José Relvas, doutora Teresa Ramos, 2 representantes das associações de pais e encarregados de educação, Sandra Oliveira e doutora Margarida Matias, um representante das associações de estudantes, Francisca Aleixo, um representante dos Serviços Públicos de Saúde, Dr. Paulo Guia, um representante dos Serviços de Segurança Social, doutora Vânia Ferreira, um representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, membro efetivo, doutora Conceição Silva, membro suplente, doutor Jorge Reis, um representante dos Serviços Públicos da área da Juventude e do Desporto, membro efetivo, Eduarda Marques, membro suplente, Paula Silva, um representante das Forças de Segurança, primeiro Sargento André Vaz, um representante do Conselho Municipal da Juventude, representante a aguardar designação pelo Conselho Municipal de Juventude, carece ainda de ser também ele constituído. É este o elenco de representantes no Conselho Municipal de Educação e eu deixo, aliás, apenas reforçar a necessidade de se constituir o Conselho Municipal de Educação para efeitos também de não só de trabalharmos com a Comissão de Acompanhamento das Transferências de Competências, mas também no restante, na restante programação, onde o Conselho Municipal de Educação tem necessariamente intervenção. Deixava aos senhores e às senhoras vereadoras a possibilidade de intervir. Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, faz favor. Portanto, em relação a este ponto em concreto, portanto, é
uma ação que decorre da lei, grande parte dos cargos foi designação das próprias entidades, outros por inerência, pelo que será uma formalidade também que o órgão Câmara Municipal terá que fazer e iremos naturalmente aprovar isso. Bom, não havendo mais intervenções, eu ponho ao ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7, Constituição do Conselho Municipal de Educação. Passávamos ao ponto 8, Protocolo de Colaboração, Atividades de Enriquecimento Curricular, Ano Letivo 2022-2023. Este é um protocolo que vem anexo também aos documentos dos senhores vereadores. O que se propõe é que se desenvolva este protocolo com entre o município de Alpiarce e a empresa Associação Tempos Brilhantes, no sentido de assegurar exatamente o funcionamento das atividades de enriquecimento curricular relativamente ao ano 22-23. Como sabem, as atividades de enriquecimento curricular são fixadas ou definidas pela escola, pelo Conselho Pedagógico, e depois são asseguradas ou executadas pelo município, neste caso, sendo que o município assumiu esta competência e dada a urgência de trabalharmos com o agrupamento e com o Conselho Pedagógico para a definição exatamente das atividades de enriquecimento curricular, que deverão iniciar em setembro, e tendo em conta ainda a transferência de competências na área da educação, que tem sido difícil de implementar em alguns conselhos, dada a diferente interpretação que é dada às várias competências e à forma como elas se deverão implementar, também no município de Alpiarça, há vários municípios, entre os quais o nosso, que estão a fazer este tipo de protocolo, no sentido de obviar a uma situação de novidade para quem está a assumir as responsabilidades. E, portanto, o que acontece é que nós ainda não temos capacidade nem a sabedoria suficiente ou a preparação suficiente para dirimirmos esta questão, quer com a escola, quer depois em termos de execução. E, portanto, o que acontece com um conjunto vasto de municípios neste momento é que estão exatamente a optar pela celebração deste tipo de protocolo, que permite que se iniciem imediatamente as reuniões com o agrupamento de escolas, de modo a poder estabelecer as áreas, as disciplinas, as atividades, assim como os horários e a necessidade de contratação de professores, a iniciar já na próxima semana. Nós queremos iniciar rapidamente e, portanto, por uma questão de não só de otimização em termos de tempo, mas de experiência na realização destas atividades, nós propomos que, à semelhança de um conjunto de outros municípios, nós propomos que se celebre este protocolo. E é basicamente isto, os termos que vêm propostos são basicamente estes. Eu dava a palavra aos senhores vereadores, se quiserem fazer alguma intervenção ou colocar alguma questão. Portanto, esta competência é uma competência do município em termos do desenvolvimento das atividades das AECs, das atividades extracurriculares, que nos últimos anos, portanto, o município optou por portanto, atribuir esta competência ao agrupamento de escolas, no sentido de permitir também uma maior articulação entre a parte pedagógica e também estas mesmas atividades e, portanto, e algumas delas até desenvolvidas por professores do próprio agrupamento, outros também com contratação temporária a nível das horas necessárias de alguns jovens de Alpiarça, portanto, e que a proposta aqui será de estabelecer uma colaboração com uma entidade, neste caso Tempos Brilhantes, uma entidade uma entidade sem fins lucrativos, que tem sede em Penela e que eu
gostaria de colocar aqui 2 ou 3 questões. Uma relacionada com o espaço temporal que nós temos para desenvolver estas mesmas atividades e portanto, e todas estas reuniões e necessidades de aprovação em termos de Conselho Pedagógico. Outra, tendo em conta o próprio procedimento em si, nós estamos a falar da transferência de 37.950 euros para um procedimento que, no meu entendimento, é uma prestação de serviços, em que, portanto, esta colaboração, este acordo de colaboração, o protocolo de colaboração com uma entidade sem fins lucrativos que nem sequer tem sede em Alpiarça e que, objetivamente, vai prestar um serviço e que, havendo uma contratação de prestação de serviços, o seu enquadramento em termos de contratação teria que ser outro, portanto, enquadrava-se, no meu entendimento, num procedimento até 75.000 euros, entre os 20 e os 75.000 euros, que obriga o convite no mínimo a 3 entidades, em termos da sua contratação, mas, portanto, reservo-me também a possibilidade de toda a normalidade do seu procedimento, mas coloco dúvidas naturais em relação a esse mesmo assunto. Pelo que, portanto, iremos abster em relação a esta proposta, quer com essas próprias dúvidas, quer também por achar que este procedimento, quer nas dúvidas do procedimento, quer também na entidade, portanto, que não conhecemos e que, mesmo em termos de acompanhamento de documentação, não vem grandes referências, mas essencialmente é o que tenho a dizer. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não havendo mais intervenções, eu ponho ao ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com o voto de qualidade da Presidente. Só um intervalozinho de 2 minutos. Sim, a Presidente saiu. Está bom. Então, parávamos aqui 2 minutos, se os senhores vereadores concordarem. Bom, muito bem. Então, retomamos agora a nossa reunião, depois deste intervalo, peço desculpa, e passávamos então ao ponto 9. É o contrato de cooperação para reembolso do valor dos passos do ensino secundário, suportado pelos alunos de janeiro a julho de 2021, através do PART, que é o Programa de Apoio à Redução Tarifária. Este ponto este ponto é semelhante aos anos anteriores, relativamente à comparticipação que os municípios fazem neste programa de apoio à redução tarifária nos transportes dentro da Lesíria e entre a Lesíria e Lisboa. Esta comparticipação este ano é substancialmente maior do que era nos anteriores, sendo certo que a situação relativamente ao contrato que existe de viabilização dos transportes está em cima da mesa e em discussão, dadas as alterações e as exigências que têm vindo a ser feitas pelos operadores nesta área e, portanto, eu também já dei conhecimento que no âmbito da CIMLT que está a ser pensado e estudada a possibilidade de criação de uma empresa intermunicipal que possa assumir esta atividade, este trabalho. A CIMLT já aprovou a comparticipação de 50% dos passos do ensino secundário para o ano letivo 2021 e 2022. Existe a possibilidade de aplicar verba ainda disponível relativamente a 2021 aos passos adquiridos para os meses de 2021 do ano letivo 2021, quanto à parte suportada pelos alunos e, portanto, assim, por forma a regular o reembolso dos valores dos passos despendido pelos alunos do ensino secundário no âmbito da aplicação do PART, é celebrado o contrato de cooperação que vem anexo à documentação dos senhores vereadores e o objetivo é que a Câmara aprecie e que, do nosso ponto de vista, e que aprove este contrato, esta alteração ao contrato. E, portanto, o encargo total estimado resultante do presente contrato é de 1.750 euros,
totalmente satisfeita no presente ano económico e, portanto, este contrato será suportado por conta das verbas inscritas no orçamento da Comunidade Intermunicipal da Lesíria, tendo a despesa a satisfazer pela dotação que cá está e a rubrica orçamental, já devidamente com o número de cabimento e de compromisso para serem mais tarde colocados. Portanto, esta proposta está à discussão dos senhores vereadores, se quiserem fazer alguma intervenção. Não havendo intervenção, eu punho o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o ponto 9. Passamos então ao último ponto da ordem de trabalhos, que é um processo disciplinar que deve ser debatido em sigilo. E, portanto, o que eu faria é pedir autorização aos senhores vereadores se nós podíamos antecipar o período antes da ordem do dia, o período público, para depois podermos continuar a reunião à porta fechada e deliberarmos sobre o processo que temos entre mãos. Se estiverem de acordo, então eu passava, existe público na sala e eu dava a palavra a quem quiser dela usar. Sr. Coronel Eduardo Costa, se faz favor. Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. vereadores, Srs. funcionários, público presente, os meus cumprimentos a todos. Já agora, só... É que normalmente costumam pedir para falar mais baixo. Ok, vou falar um bocadinho mais alto. Antes de mais, queria só um esclarecimento de caráter jurídico, em termos de equidade, que é o seguinte: os julgamentos são públicos, o inquérito é que está em segredo de justiça e tem um certo sigilo. A minha pergunta é se de facto é um procedimento interno da Câmara de Alpiarça ou se de facto está previsto na lei que, portanto, a deliberação e o debate dos processos disciplinares sejam restritos quando os julgamentos criminais, administrativos, etc., são públicos em Portugal. A lei do princípio da transparência. É uma dúvida que eu tenho e a Sra. Presidente, como jurista, teria curiosidade em saber. Também não é propriamente o assunto que eu trago, mas era só uma pequena questão. Relativamente aos subsídios às associações. Eu pertenço a uma associação que vive sozinha e que não tem nenhum subsídio, eu sei que isso é doloroso. Mas em Alpiar, sendo uma terra pequena, os subsídios ficam entre a espada e a parede. Ou a Câmara é generosa e tem a simpatia das associações, ou a Câmara é um pouco mais rigorosa e eventualmente menos generosa e poderá ter antipatia, e tudo isto se paga eleitoralmente 4 em 4 anos. Esta é a minha convicção, terra a terra. Eu recordo que no passado, e quando eu digo no passado, era até ao segundo mandato comunista, juntamente com aquela folha A4 em que vinha a listagem das associações e o valor final, vinha acompanhado imensa documentação que os municípios, que as associações apresentavam aos municípios para justificar o dinheiro que pediam. E lembro-me, por um lado, havia uma documentação exaustiva, por exemplo, dos Águias, e havia outras entidades, naturalmente não vou citar, que muitas vezes era uma folha A4. Uma folha A4 que a atividade era, lembro-me de 2 casos significativos, um campeonato de matraquilhos num caso e um campeonato de sueca no outro. E depois uma pessoa, quando via o subsídio que era dado a isto, ficava a pensar se de facto uma empresa, portanto um município com dificuldades financeiras, se de facto isto justifica para além da tal generosidade. Também gostaria de recordar, e deve estar nos arquivos da Câmara, que por alturas do segundo mandato eu tive acesso a um relatório de Inspeção-Geral de Finanças que falava de várias coisas. Uma, curiosamente, é que considerava, portanto, a eficiência jurídica da Câmara praticamente nula, mas não interessa aqui para o caso, mas que referia exatamente que as verbas dos subsídios eram entregues praticamente a fundo perdido às associações e perdia-se o rastro, se eram bem empregos, se eram mal empregos, se eram empregos na finalidade a que se propuseram, que se propunham, etc. Estamos a falar do mandato de 2013 a 2017 e presumo que até o ano passado se passava também exatamente a mesma coisa, continua-se a passar. Relativamente à questão de fundo, eu, na reunião de Câmara, de novembro, 20 de novembro, salvo erro, fiz uma análise da minha convicção profunda sobre as águas do Ribatejo
e, infelizmente, não só a minha, mas de uma série de utentes muito significativos. Não vou entrar nem nesses pormenores, e agora só falar da minha preocupação, à semelhança do que se passa, porventura, com as associações que recebem subsídios e ficamos sem o conhecimento se foram devidamente bem aplicados. A minha pergunta tem a ver com os investimentos. Quando se fala de investimentos em Alpiarça, e não qualquer outra entidade, mas nomeadamente em Alpiarça, quer as Águas do Ribatejo, quer os autarcas, dizem sempre que Alpiarça é um privilegiado. E evocam sempre à cabeça o METAR, que está localizado em Alpiarça, mas maioritariamente serve Almeirim, e referem como segundo exemplo a ETA, Estação de Tratamento de Águas nos Patudos, inaugurada em 2013, e desde essa altura a fazer descargas ilegais, sublinho ilegais porque tenho um documento da Agência Portuguesa do Ambiente que tem essa palavra lá, até há cerca de 2 anos, penso eu, quando houve umas obras e que, curiosamente, neste momento a barragem está com os níveis muito baixos e não morrem peixes, antigamente estava com os níveis à cota máxima e morreu um peixe. Não sei se é coincidência, se não. Também para fundamentar a minha questão, eu punha 2 ou 3 pressupostos. O primeiro é que, de facto, numa altura em que se apela, portanto, a restrições de água, as águas do Ribatejo continuam a desperdiçar da água que estão nos canos cerca de 30%. Portanto, a rede de abastecimento não cobre totalmente a Alpiarça, está na ordem dos 86%. A rede de saneamento também não cobre integralmente a Alpiarça, e isto eram direitos constitucionais, está na ordem dos 81%. E, de acordo com a ERSAR, a reabilitação de condutas está num patamar praticamente residual de 0,6% ao ano. Estes pressupostos para quê? Para manifestar a minha preocupação de 2 coisas. Não só das verbas que supostamente são investidas em Alpiarça pelas Águas do Ribatejo, e, por outro lado, e talvez mais importante, em que é que efetivamente se materializaram o emprego dessas verbas. No ano 2021, depois de uma luta, se me é permitida a expressão, do antigo Presidente da Câmara junto às Águas do Ribatejo, que julgo que a ideia era não dar dinheiro nenhum ao Alpiarça, terá conseguido de um bolo total de 4,6 milhões de euros a verba de 200 mil euros, que correspondia a 4,3% dessa verba. Recordo que Alpiarça tem um peso em termos de cota das Águas do Ribatejo de 5%. 5%. Relativamente aos dados que a Sra. Presidente forneceu, portanto, em novembro, eu recordo-me que disse que para o triênio de 2022, 2023 e 2024, as Águas do Ribatejo tinham um bolo total de 12 milhões de euros. E desses 12 milhões de euros, para Alpiarça, iriam ser apenas, em 2022, 110 mil euros, em 2023, 100 mil euros e em 2024, 100 mil euros. Somando estes 310 mil euros relativamente ao bolo de 12 milhões, a verba que das Águas do Ribatejo atribuíram ao Alpiarça baixou do ano de 2021 de 4,3% para 2,6%, quase metade. Esta é uma preocupação que eu acho que o município deve ter em conta relativamente à realidade de saneamento e à realidade de abastecimento. Mas a questão que me traz aqui fundamentalmente é o seguinte, dos 200 mil euros que supostamente as Águas do Ribatejo investiram em Alpiarça, e eu quero diferenciar aquilo que vem nas contas de gestão, uma coisa são despesas de exploração, quando há uma fuga e o ramal respectivo dessa zona é substituído, outra são despesas de investimento, são coisas diferentes. Portanto, em termos de despesas de investimento, dos 200 mil euros que foram investidos em 2021, a minha pergunta, e certamente a Sra. Presidente não terá aqui a resposta neste momento, é em que é que se materializou isso? Em termos de melhoria da perda do desperdício de água, em termos de rede de abastecimento e em termos de rede de saneamento. E relativamente ao triênio, que eu referi há pouco, 2022-2024, no presente ano os 110 mil euros, em que é que já se materializou e em que é que se vai materializar. Admito que a Sra. Presidente não tenha esses dados neste momento, mas propunha que ficasse na sua agenda esta situação, porque uma coisa é nas reuniões com aquele marketing agressivo que os dirigentes das Águas do Ribatejo fazem, já presenciei em 2 situações, com flash, com PowerPoints, etc., e os seus presidentes da Câmara aprovam todos por unanimidade.
A outra coisa é saber exatamente, da mesma maneira que a Câmara tem o direito de exigir às associações de maneira que é gasto os subsídios, penso que a Câmara tem o direito de, mesmo em antecipação, saber qual é esse plano de atividades, em que é que vai ser aplicada a verba, em que ruas, em que infraestruturas. A minha questão era esta e muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Coronel. Então tentava dizer, bom, relativamente à apreciação do processo disciplinar, esta necessidade de ele ser feito em sigilo decorre exatamente da lei. Não há nenhum paralelismo jurídico com os processos criminais ou os processos judiciais que decorrem em tribunal. Aquilo que se passa é que a lei determina que esta apreciação dos processos disciplinares, sempre que visam pessoas em concreto, que sejam apreciadas de forma sigilosa. E, portanto, nós só estamos a cumprir a lei e como nenhum de nós faz leis, limitamos-nos a cumprir e não fazemos grandes questões relativamente a isso. Relativamente aos subsídios às atividades, queria-lhe dizer que por essa razão, porque de facto não há um traceback relativamente aos subsídios que são habitualmente concedidos às associações, é exatamente por isso que se está a alterar o regulamento de concessão dos subsídios e, por outro lado, também é exatamente para fazer face a essa dificuldade que estão a ser criados formulários nos quais as associações que se querem candidatar aos subsídios devem prestar as informações que lá são solicitadas, sob pena de não serem elegíveis para a atribuição do mesmo. Nós temos uma massa associativa que é o resultado também do facto de sermos um concelho com uma população reduzida, de termos, em algumas associações, pessoas que já estão a dirigi-las há muitos anos e não é fácil ser dirigente associativo, nos dias de hoje então ainda é mais difícil, as pessoas estão cansadas, não têm sucessão relativamente aos seus cargos, mantêm-se muitas vezes na expectativa de manter viva essa associação, porque não existem outras pessoas a disponibilizarem-se para dar continuidade ao trabalho e, portanto, nós temos a noção que estas circunstâncias são difíceis, mas também temos que ter uma noção do rigor que é necessário quando estamos a falar de dinheiro público. E temos que ter a noção que há associações que, de uma forma ou de outra, encontram soluções para a sua própria vida interna, são dinâmicas, criam oportunidades, fazem atividades, vão, muitas vezes até, disponibilizam-se a participar connosco, ou sejam elas até numa intercooperação, digamos assim, sejam elas a liderar o processo, ou sejamos nós, independentemente de tudo, aquilo que é importante é que as coisas aconteçam. E nós não temos capacidade, em algumas associações, para que haja essa dinâmica. Ora, nós não podemos estar aqui a fazer uma distinção só porque gostamos das pessoas ou porque gostamos das associações. Nós gostamos delas todas. A circunstância é que nós temos que fazer uma distinção consoante o serviço que essas associações prestam à população. É completamente diferente nós termos uma associação a fazer atividades que envolvem ou crianças, ou adultos, seja o que for, centenas de pessoas, de termos uma associação que faz uma atividade e tem lá 2 ou 3. Das duas, uma. Ou se está a insistir numa atividade e num caminho que é divergente daquilo que as pessoas querem, efetivamente, ou então há qualquer coisa que está a correr mal na organização das coisas e na preparação das coisas. Se nós quisermos, nós podemos criar associações para tudo e mais alguma coisa. Resta saber se elas têm algum retorno da parte da população, se prestam um serviço ou se dinamizam atividades que são interessantes para as pessoas. Eu posso fazer uma associação, juntar um grupo de amigos e fazer uma associação dos preservadores do trevo de 4 folhas. Não tenho lá ninguém. E para mim aquilo pode ser muito importante. Nós temos que ter critério na forma de funcionar, no objetivo que servimos, e o município deve ter critério nas distinções que faz. Não por uma questão de gostar mais deste ou daquele, porque o município não tem que gostar ou deixar de gostar, o município tem que
de algum modo, ajudar e contribuir para que as associações façam a sua parte, porque elas são complementares, nós não conseguimos chegar a todo o lado e é muito importante o trabalho que as associações fazem e dão cobertura, digamos assim, a um conjunto de atividades e a segmentos da população que muitas vezes os municípios têm dificuldade em chegar. Agora, este trabalho cooperativo tem que ter algum rigor, tem que ter critérios e é essa a nossa interpretação. Nós não vamos deixar as pessoas e as associações, neste caso, ficarem em dificuldades só porque não recebem a colaboração do município. O que não pode haver é associações que vivem exclusivamente do subsídio que o município lhes dá. Porque isso significa que elas não têm capacidade por si só de se autogerirem, de criarem, quer dizer, se nós financiamos toda a atividade de uma coletividade, ela não tem razão de existir, na nossa perspectiva. Portanto, tem que haver capacidade das próprias associações de serem dinâmicas e de encontrarem também elas alguma forma de autossustentação. O subsídio deve ser uma coisa complementar, deve ajudar, contribuir para a sua atividade, não deve ser uma fonte de financiamento única para se manter uma atividade. Esta é a nossa opinião, é nesta sequência que nós queremos avançar e, portanto, as propostas que estão em cima da mesa espelham, no fundo, esta nossa interpretação. Agora, as pessoas não vão deixar de fazer atividades, o município não vai deixar de colaborar, não vai deixar de estar disponível até para todo o tipo de apoio logístico que sempre existiu e que vai continuar a existir, não obstante, muitas vezes, as dificuldades que nós temos e estas circunstâncias de aparecerem eventos no mesmo dia e nós não temos capacidade de estar nos dois, ou não temos equipamento, ou não temos pessoal, ou não temos essa capacidade. Mas isso, passando esses obstáculos, os outros podem ser rapidamente ultrapassados. Dizer relativamente às águas do Ribatejo, eu não tenho, de facto, aqui esses números, mas queria lhe dizer o seguinte: eu não considero, como julgo, das intervenções que me lembro do anterior Presidente de Câmara, eu julgo que nenhum de nós considera que as águas do Ribatejo são privilegiadas relativamente aos outros municípios da sua área de abrangência. Eu acho que o município de Alpiarça não tem sido maltratado, como não poderia ser, pelas águas do Ribatejo. Agora, não acho que seja privilegiado, em aspecto nenhum. A questão é que nós temos uma circunstância que já temos antes de integrar as águas do Ribatejo, que era uma circunstância que nos permitia ter uma área de cobertura, quer em saneamento, quer em fornecimento de água, maior que alguns municípios também do universo das águas do Ribatejo. E nessa perspectiva é que nós podemos dizer que somos privilegiados, entre aspas, ou seja, nós temos aqui, já tínhamos uma capacidade instalada que chegávamos a mais gente, quer com a água, quer com o saneamento. Não há uma cobertura total, tem razão, e essa perspectiva foi uma perspectiva sempre colocada por nós, não obstante, na altura, o próprio município também insistir nessa matéria. A verdade é que nós consideramos que, neste caso, o razoável é nós termos uma cobertura de 100%, é isso que nós queremos. Agora, é preciso avaliar qual é que é a forma de nós lá chegarmos sem que se desequilibre a necessidade de acorrer a outros municípios que têm índices de cobertura muito inferiores. Ou seja, nesta perspectiva de solidariedade entre os vários municípios, que funciona em praticamente todos os organismos que são intermunicipais, a verdade é esta, ou seja, a parte política ou partidária à parte, os municípios, quando se sentam à mesa das organizações que integram, em geral, defendem o seu território, defendem o seu município, mas, simultaneamente, têm aqui um cuidado de que haja um equilíbrio no tratamento destas questões. E, portanto, é normal que se decida investir mais num município que tem 40% de pessoas ou 30% de pessoas que não têm acesso à rede de saneamento, em detrimento de um município onde tem 20% ou 15% de pessoas que não têm acesso. Isto, números exagerados. Portanto,
nesta perspectiva de solidariedade, eu acho que nós devemos de manter essa perspectiva, e julgo que é uma forma correta de nós trabalharmos. Aliás, os municípios trabalham dessa forma em todos os organismos, trabalham assim na CIMELT, trabalham assim com as CCDRs, no sentido de repartirem os fundos comunitários, de procurarem os projetos que são mais ou menos necessários e que vão ao encontro das perspectivas de cada um deles, e tentam fazer essa divisão de forma equilibrada. E, portanto, eu julgo que isso não funciona de forma diferente agora do que funcionava antes, e acho que essa perspectiva se mantém. Só dizer que, relativamente a estes montantes, eu acho que já tinha dito isto, relativamente a estes montantes que estão previstos para o triênio de 22 a 24, estes são montantes que estão previstos e que são atribuíveis, sobretudo, a questões de manutenção e de intervenções para a reparação de algumas das estações ou das condutas, o que se queira. Há a previsibilidade e eu acho que já fiz referência a isto, de nós conseguirmos, nestes anos de implementação do novo quadro comunitário de apoio e do PRR, de conseguirmos fazer uma nova estação de tratamento. Aquela ETAR está, para além de esgotada, teve sempre déficits de funcionamento, continua a não ter capacidade para servir os 2 municípios e, portanto, só no âmbito de um investimento com recurso a PRR é que haverá capacidade para se fazer uma nova ETAR. E, portanto, previsivelmente, o investimento das águas do Ribatejo no concelho de Alpiarça será substancialmente maior do que este que está aqui previsto. Agora, nós temos os timings normais das candidaturas, da operacionalização do próprio PRR, etc. E, portanto, há uma perspectiva de investimento substancialmente maior. Na renovação de condutas, também há aqui questões diferentes de município para município, dada a antiguidade de algumas ou o estado de conservação que elas têm. E, designadamente, relativamente às perdas, curiosamente, o município de Alpiarça é o que apresenta índices de perdas mais baixos relativamente à maior parte dos outros municípios do universo das águas do Ribatejo. E, portanto, isso também é isso que refletem os relatórios e, portanto, isso também tem algum peso na decisão de ir removendo ou não, de ir renovando ou não as condutas. E, portanto, eu, de qualquer modo, tenho todo o gosto em detalhar esta informação que solicita e de lhe fazer chegar sem qualquer problema. Muito bem. Então, sendo assim, eu pedia ao público presente, agradecendo a presença, pedia-lhes então que se ausentassem de modo a que nós possamos fechar o último ponto da ordem de trabalhos. Muito obrigada e um resto de boa semana para todos. Bom, então retomamos a nossa reunião, agora já com a totalidade dos pontos da ordem de trabalhos discutidos e votados. Chegamos assim ao final da mesma e eu dava a palavra à Vanessa para nos ler a minuta da ata.